Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda! Eu sou Eliane Prado e eu quero prosear contigo hoje sobre coragem. Nós temos coragem, não temos coragem? Somos corajosas, não somos corajosas? Como é que é essa questão? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E também eu vou contar para vocês o que este mousse de maracujá tem a ver com coragem. Então, fiquem aí espertinhas que daqui a pouquinho eu conto o que o mousse de maracujá tem a ver com coragem. E vão colocando aí nos comentários se você, o que você entende por coragem, se você se sente uma pessoa corajosa. Quando foi a última vez que você teve que ter um ato de coragem? Como que foi? Como que você se sentiu? Vai colocando aí nos comentários, a gente vai trocando umas ideias, tá bom? E aí, olá! Sai do cantinho e dança. Gente, a Marina, a gente vai fazer uma live juntas semana que vem, quinta-feira, dia 8. E ela vai contar sobre o projeto dela. E vai ser uma live muito linda. A gente tá preparando tudo com muito carinho. E a partir de quinta-feira eu já vou começar a divulgar e contar mais detalhes sobre isso. Vai ser muito lindo. Mas enquanto o pessoal tá entrando aí, eu quero contar um pouquinho para vocês que eu tô muito feliz. Porque amanhã, às 16 horas, nós vamos ter nossa última edição dessa temporada do Café Sem Culpa. E as outras duas edições foram muito lindas, foram bem encantadoras. E eu posso te garantir que amanhã também vai ser um must. A gente trabalhou nessa temporada do Café Sem Culpa o destralhar da sacolinha de culpa, onde a gente olhou para dentro da nossa sacola de culpas, remexeu, olhou, trouxe para a consciência as culpas que nós carregamos. No segundo encontro, a gente fez um ritual muito lindo para desapegar dessas culpas, deixar ir embora, não quero mais. E amanhã, então, nós vamos conversar e eu vou entregar uma ferramenta para você começar a organizar o seu dia a dia, o seu trabalho, o seu negócio, a sua vida, a sua rotina, para que você faça as pazes, né, com a sua rotina, para que conciliar filhos e trabalho, filhos e negócios, seja algo gostoso, né? Vida familiar com empreendedorismo seja algo legal, que não precise ficar na balança tendo que escolher entre um e outro, né? Então a minha intenção amanhã é essa, e já preparei o material aqui, ficou muito gostoso, muito legal. Você não está inscrito ainda? Ai, venha, se inscreva no link da bio. Você vai entrar no grupo do WhatsApp do Café Sem Culpa, porque lá nós vamos postar, que vai precisar de um materialzinho para amanhã, para aula, né? Para a gente já fazer na prática, porque eu gosto muito de fazer na prática as coisas, né? E também o link, porque a aula vai ser no Zoom, então é disponibilizado lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não entrou, entra lá para participar do nosso último Café Sem Culpa desta temporada. E chame amigas que precisam aprender um pouquinho sobre organização, ou querem aperfeiçoar essas técnicas, né? Então amanhã nós vamos dar um primeiro passo para essa nossa liberdade, porque é isso que a organização traz, né? Ela traz uma liberdade da gente poder saber onde estão as coisas, para a gente saber que tem tudo um passo a passo a ser seguido. Enfim, vai ser muito massa. Jaque, bem-vinda, Jaque. Beijos, lindona. Então vão escrevendo aí, meninas, que vocês vão entrando. O que vocês entendem, o que vocês acham que é coragem. Eu queria saber o que também de vocês, o que você gostou do Café Sem Culpa, né? Viu? Foi muito bom, né? E esse agora também vai ser bem mais legal, bem legal, bem legal.
O 2 foi bem emocionante, né? Porque foi algo que a gente mexeu pra liberar, né? Pra libertar a gente das culpas. Amanhã, na edição 3 do Café, nós vamos falar um pouco mais, com um olhar um pouquinho mais racional para as coisas, né? Porque a gente vai organizar o nosso dia a dia, nossas rotinas, nossas coisas. Daisy, seja bem-vinda, maravilhosa! Então eu quero, vão colocando aí o que é para vocês coragem, se vocês se consideram corajosas e quando que foi o último ato de coragem que vocês tiveram e o que vocês sentiram nesse momento, que eu quero entender um pouquinho, que depois eu vou falar sobre vou falar sobre o mousse de maracujá e o que ele tem a ver com coragem, tá bom? Vocês acham que alguém precisa saber o que o mousse de maracujá tem a ver com coragem? Vocês pegam esse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e encaminhem essa live para mais pessoas, porque coragem é um assunto que mexe muito com muitas pessoas. Oi, Ju, maravilhosa, linda, seja bem-vinda. Então vamos lá. Enquanto vocês vão colocando os comentários ali, tá? Sobre coragem, eu vou fazendo mais algumas colocações aqui. Geralmente a gente tem imagens distorcidas de coragem, né? A gente imagina corajoso aquela pessoa que enfrenta leões, aquela pessoa que pula precipícios, que anda numa corda bamba, né? Lá no meio do nada, se cair lá para baixo já era, né? Que mais? Que a gente considera corajoso, às vezes aquelas pessoas audaciosas, ousadas. E hoje a gente vai entender que coragem não tem muito a ver com isso, né? E isso é uma superação de algum limite, isso é alguma forma da pessoa se posicionar, né? Letícia, beijão, seja bem-vinda, amada. Esse livro da coragem de ser imperfeita, ali tá imperfeito, né? Mas vamos, imperfeita, tá na minha listinha de leitura. Eu agora, hoje acabei de receber aqui este livro, tá ao contrário, né? Codependência Nunca Mais. Ele fala sobre cuidados, né? Com a gente e com os outros. E é um livrinho que vai ajudar bastante no nosso trabalho, nos cafés, nos próximos cafés sem culpa. Mas essa sugestão da coragem de ser imperfeito vai ser o próximo da lista, porque eu já ouvi falar muito bem dele. A Ju falou que mudou o jeito dela de ser. Então vamos lá, né? Todo livro é bem visto. A gente tem várias formas, né, de se desenvolver, né? Ouvindo, lendo, vendo, falando, contando, explicando. Nós adultos aprendemos quando a gente ensina, né? Então a gente e aí quando a gente lê, a gente tá absorvendo esse conhecimento e isso é muito importante. E aí quando a gente compartilha, a gente aprende 2 vezes, né? É excepcional, tá? E então vamos pensar aqui, ó. Muitos se dizem corajosos, né? E aí a pessoa se diz corajosa e vê a coragem como algo assim, superar grandes obstáculos, né? Nadar numa piscina com tubarões, pular penhascos, como que eu já falei, enfrentar essas coisas muito hiper mega blaster master perigosas e ousadas, né? E aí quando eu te pergunto assim, eu reclamo
que os meus filhos estão fazendo bagunça, mas eu não tenho a coragem de fazer um combinado com eles. Quando eu reclamo que ninguém colabora nessa casa, mas eu não tenho a coragem de fazer uma lista de tarefas onde cada um vai fazer a sua função. Quando eu reclamo que eu não dou conta de tudo, descabelo, né? De tudo que eu tenho para fazer, mas eu não faço uma lista de prioridades. Quando eu reclamo que eu esqueço porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu não tenho conta, eu marco muito compromisso, mas eu não tenho a coragem de fazer uma lista de tarefas do que eu tenho que fazer durante o dia. Aí eu te digo que eu reclamo que o meu negócio está empacado, mas eu não tenho meta, eu não tenho uma rotina de trabalho, eu não tenho um roteiro, um planner, algo que me mostre para que lado que eu tenho que ir, as minhas métricas pessoais com o trabalho. Aí eu reclamo que ninguém me apoia, meu marido não me apoia, minha mãe não me apoia, sei lá, quem mora comigo não me apoia. Mas eu não tenho a coragem de explicar exatamente o que eu preciso e como preciso. Se a gente olhar dessa forma a coragem, ela fica muito mais perto, muito mais substancial no nosso dia a dia, para a gente atingir os nossos objetivos, para a gente atingir a nossa leveza, para a gente atingir as nossas metas, para a gente atingir o alvo, né? Às vezes da família que a gente quer ter, dos filhos que a gente quer ter, do negócio que a gente quer ter, da harmonia dentro de casa que a gente quer ter, negócio próspero, faturando. Tá bom, lindona, vai lá. Dor de cabeça, eu já tive muito dor de cabeça. Descansa, essa live vai ficar gravada. Tomara que o Instagram seja queridinho com a gente. Ela vai ficar gravada, você assiste ela depois e comenta um montão lá nos comentários, tá bom, linda? Vamos entender um pouquinho coragem é coragem de botar as coisas em dia, de enfrentar pequenos problemas também, né? Também orgulhosa de você, tá? Vai ser linda a nossa live, viu, Marina? Então vamos entender aqui. Coragem, o conceito básico dela é você se manter firme, se manter forte, se manter disposto a enfrentar uma situação difícil ou uma situação complicada. Então, se uma situação difícil, uma situação complicada é enfrentar os filhos, é enfrentar o marido, é enfrentar as pessoas que moram comigo, é enfrentar a sociedade, a opinião da sociedade, então a coragem se aplica a essas situações também, né? A coragem de ser imperfeita se aplica também. Agora vamos entender a coragem como uma capacidade de agir sem medo. Aí muitos dizem assim, mas daí você faz medo mesmo, coragem não tem muito isso. Ou vão dizer assim, mas ter medo é o contrário de coragem. E a gente sabe que não é bem assim, né? Eu descobri que o contrário de coragem é covardia. Porque a coragem é o ato de agir mesmo tendo medo. E o covarde, ele nem age, ele nem faz. Se ele tá com medo, aí que de vez que ele não vai fazer. E quem tá com medo e mesmo assim ele toma uma ação, esse é o corajoso. Oi, Verônica, bem linda. Cassi Rodrigues. Seja bem-vinda, minhas lindas.
lindas. Ó, os pequenos espiões já estão chegando na área aqui, né? Espiões. Ai, ai. Então, não faz assim, né? Então, a coragem, ela independe, né? Ela principalmente depende da ação. Então, se você agir de acordo com o tanto de coragem que você tem, você jamais vai ser um covarde. Nossa, que pesado isso. O medo, como falar de coragem sem ser medo? Sem falar do medo, né? Então, assim, o medo, ele é algo que paralisa, ele é algo que trava, né? Então, você já viu um animalzinho quando ele tá com muito medo? Ele fica paralisado, ele fica... uns se escondem, uns paralisam, uns se fingem de morto. Então, o medo, ele tem esse poder com a gente. Por quê? Porque o medo, ele provém do racional. O nosso racional gera o medo. Caramba, mas como assim? O medo é um sentimento, mas é os nossos pensamentos que geram medo. Você pode até saber que não tem nada dentro de um quarto escuro, mas o seu pensamento bola monstros enormes e aí você enxerga um monstro dentro daquele quarto. As nossas culpas, os tabus que a sociedade coloca, tudo isso vai gerando medo, tudo isso vai fortalecendo o medo e o nosso racional. O que nós temos que fazer nesse momento? É tirar o controle do racional e ir para o emocional. Porque a palavra coragem, ela vem de coraticum. Coraticum. Coraticum significa coração em ação. Então, o coração em ação se torna coragem. Então, significa que coragem é uma força do amor. Então, você vai se mover pelo amor. A pergunta que eu fiz no começo, né? Quantas vezes você já se sentiu corajosa? Qual foi seu último ato de coragem? E aí eu te digo que a maioria das vezes que nós mães ou empreendedoras, a gente tem nossos atos de coragem, não é movida por medo, pelo racional, tal, é movido pelo amor. E aí, quando a gente usa o amor como motivo principal da nossa ação, a gente consegue destravar a coragem. E aí a gente começa a dar valor, poder, e a coragem começa a inflar. Existem inúmeras situações, né, que a gente pode colocar como criando coragem, né? Vou contar uma historinha engraçada para vocês agora. Quando meu filho mais velho, quando eu engravidei do meu filho mais velho, aí eu peguei, estudei tudo, fiz curso de gestante, de como deitar na maca na hora de nascer, como dar banho, como trocar fralda, como respirar na hora H, como alimentação, como que fica o estômago, até a genética interna de como fica quando o neném vai crescendo, em que momento engorda aqui, em que momento cresce lá, em que momento dói aqui, em que momento dói lá, tudo. E aí, no dia que foi para nascer, tá dando contração de tantos em tantos minutos e tal, não sei o quê, né? Acho que tá na hora, foi aquela beleza, né? Eu tava por dentro do que iria acontecer no processo, né? Eu sabia os ganhos que eu teria com aquilo. Quando foi para nascer, nasceu, foi aquela alegria, tudo conforme o planejado, né, o estudado, e nasceu a coisinha mais linda do mundo, e agora tá com 13 anos já. Quando foi
nascer a minha filha mais nova, que tá com 5 aninhos agora, eu olhei para um padrão antigo e fui seguindo aquele padrão antigo, né? Com algumas adequações à realidade daquele momento. Só que aí eu não previ que poderia ser diferente, né? Eu sabia, mas não dei muita bola. E aí, quando foi para nascer a bichinha, estourou a bolsa. Opa, já foi diferente do menino, porque o menino, a bolsa estourou na hora. E ela estourou antes, em casa, às 5h07. Eu sei que o meu menino tava chegando em casa, eu tava atendendo uma cliente, coitada, a cliente ficou roxa de nervosa. E aí, daí fomos pro hospital e tal, toda querendo... E aí foi todo um processo diferente, porque eu fiquei em trabalho de parto. O menino foi assim, do meio-dia, quando eu senti as maiores dores, e ele nasceu quase 6h, mas foi assim, super, hiper, mega relax. E o dela eu tive as dores e tal, né? Aquela coisa do banho quentinho, do agachado, massaginha e tal. Quando eu fui pra sala de parto, vamos pra sala de parto, a criatura tá com 9 de dilatação. Eles fazem aquele teste horroroso, né? Não tinha outro jeito de inventar. Enfiam a mão, tu quase morre. E aí daí eu fui pra sala de parto, já com 9 de dilatação. E daí os médicos disseram assim: fica aí um pouquinho, eu em cima daquela maca, sozinha naquele lugar. Porque entrou uma gestante com pré-eclâmpsia e ela tem diabetes, então na prioridade ela tá lá na vez, em questão de risco, né? E aí eu fiquei ali apavorada, sabe assim, tipo mãe de primeira viagem, eu fiquei apavorada, quase morri de medo, e daí eu comecei a me apavorar, eu falei assim, neném vai nascer, vai cair de cabeça no chão daí vai faltar o ar, o neném vai ficar com problema. Enfim, passou 200.001 coisas na minha cabeça. Quando quando me deu o clique, eu falei assim, mãezinha corajosa, cadê tu? Cadê essa pessoa corajosa, né? Teve filho, né? Engravidou e tal, e agora não vai botar a bichinha no mundo, né? M. Camargo, seja bem-vinda. E aí eu respirei, falei assim, não, eu tenho que transmitir segurança para esse bebê, para ele poder nascer bem. E aí então eu chamei uma enfermeira para ficar comigo, para que ela, se caso nasceu o nenê, né, nascesse antes do tempo, pudesse pegar, porque eu sentia, tanto que a cabecinha dela ficou né, pontudinha. E aí a criaturinha nasceu. Né, linda e maravilhosa e sapeca, como ela tava. Vocês viram ela agora há pouco aí, né? Bem sapeca. O que mudou do primeiro parto pro segundo parto? Isso. O primeiro parto eu me preparei. Eu tentei buscar informações. Eu pesei o começo, o meio, o fim, o que eu ia ganhar, o que eu ia perder. Eu entendi quem eu era naquele momento e agi conforme, né? E aí quando foi a vez da menina nascer, eu simplesmente ignorei tudo isso e achei que eu tava por cima da carne seca, e aí o medo tomou conta. E aí eu não tive coragem de agir na hora que precisava, até tomar conta e dar o clique e dizer assim, opa, é aqui que eu tenho que tomar as rédeas de novo e entender aonde que eu começo a agir, onde que eu deixo de ser covarde e começo a agir como uma pessoa corajosa,
né? Porque na hora de fazer foi bem bom fazer o filho, né? É coisa de primeiro filho, né? Uhum. E aí a hora do bichinho nascer ali, né? Tem que fazer o serviço direito, né? E então, assim, a dica principal que eu quero dar em relação à coragem é exatamente isso, né? Destravar isso na gente, né? Então, o primeiro ponto é ter clareza do que eu quero. Por que eu quero aquilo? Tem que ser um motivo forte, tem que ser um motivo importante. Geralmente o amor por alguma coisa, por alguém, é um motivo bem forte que faz a gente se mover. Quantas mães você vê reportagens que se jogam em piscinas que não sabem nem nadar e elas só pulam lá porque o filho tá lá? Bombeiros, né? Por amor à vida daquela criatura que tá lá, eles entram em locais às vezes, né, perigosos, com fogo e tudo mais, né? Então, ter claro isso pra você. O que faz você agir? O que faz você sair do ponto que você tá e ir em frente? É um boleto para pagar? É um cliente para atender? É um filho para cuidar? É uma casa para administrar? O que faz você sair do lugar e ter a coragem de agir e fazer algo? O segundo ponto, também muito importante, eu acho que é um dos pontos, às vezes, mais importante do que tudo. Você tem que ter consciência dos teus medos. O que traz medo para você? Quais são os medos que te incomodam? Quais são os medos que te paralisam? E aí você dá uma estudadinha nesse medo. Você dá uma conversadinha com esse medo. Os principais medos que a gente tem: o medo da dor da perda, da dor do meio do processo, da dor do resultado. São os 3 principais medos que a gente tem: do meio, do começo, do meio e do fim. O primeiro medo, né, que é o medo da perda, esse a gente pode analisar pensando assim: o que eu ganho se eu agir, se eu tiver coragem para agir? O que eu perco se eu tiver coragem para agir? O que eu perco se eu não agir? E o que eu ganho se eu não agir? Né? Eu faço essas perguntas e aí eu consigo ter clareza do que eu ganho, do que eu perco, se é vantajoso, se é não vantajoso eu agir. O medo do processo é quando você tem como vai ser? E se der errado? E no meio? E como que eu vou fazer tal situação? Eu não sei fazer. Como é que vai ser? Vai ser pela direita, pela esquerda? Então a melhor coisa que a gente tem que fazer nesse momento é sentar e estudar o que a gente quer, estudar esse caminho, né? Por exemplo, na primeira gravidez, seria uma recompensa linda, um filho, meu primeiro filho. O que é o processo? Estudar, saber como que vai. Eu estava segura no parto dele, porque eu sabia exatamente o que poderia e como poderia acontecer. Coisa que eu não me preparei no segundo parto, né? O processo, por exemplo, do crescimento, né? Quando a criatura vai crescer, dói joelho, dói perna. E aí você faz como? Não cresce? Claro que cresce. Vai lá e faz uma massagem e passa um óleo para aliviar aquela dor e deixa crescer. Então todo o processo tem suas dores e a gente tem que entender que para crescer a gente precisa disso, não é? E o resultado? Como que a gente vai fazer para entender o resultado? Seja bem-vindo ao Augusto Gouveia. Golve, né? Deve ser Gouveia. A gente, um exercício muito legal é você parar, respirar fundo e imaginar
como que vai ser você conquistando aquilo. Porque a gente fica com medo, né? Ah, mas será que é isso mesmo que eu quero? Ah, mas será que eu vou gostar? Ah, mas será que vai servir? Ah, mas será que o cliente vai gostar? Ah, mas será que? Então, para acabar com isso, você faz essa mentalização. Imagina você lá conquistando, como que vai ser, como que você vai estar se sentindo, que emoções, que sensações. E aí quando você faz esse exercício, você consegue se atentar aos detalhes dessa conquista. E aí você consegue perceber se era isso mesmo que você quer ou não. Teu negócio, tu quer um negócio como daqui a um ano? Quer um negócio próspero, um negócio lucrativo? Imagina você lá. Como que você vai estar, como que você vai estar se sentindo, o trabalho que você vai estar fazendo. Imagina isso. E aí quando você fizer essa visualização, você vai entender se é exatamente isso que você quer. Eu quero muito um trabalho que me desafie, mas eu tenho que entender que nós estamos em tempo de pandemia, eu tenho que entender que eu tenho 2 filhos pequenos, né? A menor precisa mais de mim do que o de 13, né? Mas ainda precisam de mim. E eu tenho que entender que eu não posso desbravar o mundo. Eu agora, nesse momento, eu tenho que ter o meu negócio, cuidar do meu negócio do tamanho que ele pode ser com a realidade que eu tenho, meus filhos, minha família, a casa e a pandemia. E aí, eu entendendo isso, eu vou perder esse medo do chegar lá, do como vai ser o meu negócio. Um ponto também muito importante é o seu eu. Essa questão do expressar o seu eu. Você é você mesmo? Você está sendo transparente com você mesma? Transparente com as outras pessoas? Ser eu mesma liberta. Ser eu mesma tira a gente dessa expectativa dos outros em cima da gente. Tira a expectativa da gente em cima da gente mesmo. Quando eu fui ter a loja, né, a representação, eu tinha 26 anos. Eu tinha que representar uma personagem de uma empreendedora bem-sucedida. E eu me vestia como uma pessoa mais velha, sabe, assim, para que eu pudesse falar com as clientes e dar esse... Porque imagina uma menina de 26 falando de envelhecimento, de rugas, né? Podia falar até de celulite, mas de rugas. Então, e o público maior que eu atendia, até essa semana eu falei com várias das senhorinhas, eram mulheres de meia idade para mais, né? E esse posicionamento. Então eu sempre tinha que estar me policiando, ver o que eu ia falar, se ia condizer, se não ia condizer, se eu podia ir no mercado, né? Tinha que estar sempre bem maquiada, porque eu vendia maquiagem, beleza. Eu tinha que estar vestindo sempre aquele personagem da empreendedora. E aí, o que me pegou mais foi a questão das gerências, né? E começarem a cobrar. Ai, mas você liga para as pessoas? Nem ligue, para quê? Se elas querem, elas que venham. E eu tinha o hábito, eu ligava para as clientes toda semana para saber se estava usando, se estava gostando, o que achou, o que não achou, do atendimento, como que estava, o que podia melhorar na loja, queria um café, queria um chá, queria uma água gelada. E aí eu fazia as melhorias, os treinamentos também, a gente ia melhorando de acordo com como elas iam pedindo. E só que daí eu fui escutando, né, essas pessoas. Ah, mas para que ligar?
Elas que têm que vir. Ah, mas por que correr atrás? Ah, por que fazer entrega para uma pessoa? Ela que se vire e venha buscar. E eu comecei a escutar tudo isso, e daí misturou com aquela função, e daí quando eu fui, daí já comecei a perder a minha identidade, o meu eu começou a se perder. Quando eu parei com tudo, com a loja, e fui trabalhar com coach, veio a mesma situação. Ah, mas para você falar com os empresários hiper mega tops, você tem que falar bonito, falar aquelas palavras de mindset, mindful, inglesadas lá, e todas chicotermas e salto e né, e tu e aí eu comecei a dizer assim, cara, mas eu não sou assim. Eu sou molecona, serelepona, não dá, né? E aí quando eu me libertei disso, porque daí como é que eu vou sustentar um personagem por muito tempo, né? E aí quando eu me libertei disso, sabe quando liberta, rasga e você é feliz? Assim, sabe? A gente fala, né, pinto no lixo, enfim. Cada um tem sua expressão, mas essa sensação de liberdade, de não ter que andar cheio de colares, de joias e sabe, me libertou. E saber que eu posso vir aqui fazer uma live com vocês, colocar um filtrinho no Instagram, passar um batonzinho, porque o que importa é a mensagem que eu vou passar e não a figura, e não as palavras bonitinhas, todas cheias de mindset, mindful, de blá, né? Vamos deixar isso para quem gosta disso. Eu quero falar com um público que nem eu, que gosta de coisa simples, que gosta de coisa com detalhes do dia a dia, né? Eu quero falar com essas mães que são empreendedoras, que estão agora ouvindo minha live e fazendo lanche para as crianças. Eu não tô fazendo porque eu já fiz antes, né? Já fiz o lanche, entreguei lá para eles, falou, agora a mãe vai entrar numa live e vocês se viram com o lanche aí. Eu quero falar com essas mulheres que vão assistir a live depois, essas empreendedoras que vão às vezes ouvir a minha live varrendo o chão da casa, porque é o momentinho que elas têm para nesse momento, até organizarem bem a sua rotina, né? Participar amanhã do nosso café sem culpa e aprender a organizar, né? Eu quero falar com essas mulheres que de vez em quando têm culpa de dar uns gritos com as crianças porque eles não sossegam facho, né? Olha lá, a Verônica tava fazendo pipo. Ai, Verônica, aqui tá eu tô no meio da Serra Gaúcha, né? E hoje de manhã, assim, eu falei, nossa, que lindo! Choveu e tava tudo assim, nubladinho, as serras, as árvores, nossa, quero ver o inverno. Se eu tô assim hoje, quero ver o inverno. Boa ideia, eu vou fazer umas pipocas depois. Então, eu quero falar com essas mulheres que otimizam o tempo. Né? As mulheres que não. Esse dia eu tava brincando assim, né? Essas mulheres que não deixam pôr um bigodinho aqui, né? Essas mulheres que dizem que. Olha, até que ficou legal. Que alta performance tem que ser assim, o assado, que tem que seguir regra, que tem que seguir rotina. Não, tem que seguir a tua essência, seguir o momento que é para uma coisa, o momento de fazer pipoca e cuidar dos filhos, o momento de fazer pipoca e cuidar dos filhos. Depois, ontem à tarde, agora não aparece mais, ó, ainda tá vermelho aqui, ó. Ontem de tarde foi o momento de sentar com as crianças e pintar as casquinhas de ovos. E pensa a lambança que foi. Ontem à tarde foi dia disso. Hoje, pela manhã e pela tarde, é o dia de eu sentar aqui e estudar, trabalhar, produzir material para ampliar a consciência de quem me ouve. Então, a gente tem que ter essa consciência de cada momento tem o seu momento. Importante da mesma forma. E quando entendi tudo isso, eu comecei a me encher de coragem
para agir, me encher de ânimo, que também, né, é um dos significados da coragem, para me mover para agir. Porque senão a gente se trava, a gente fica ali morrendo de medo, aí pode, não pode, se eu falar assim, se eu falar assado, né? Eu faço mentoria com uma mentora incrível, que ela manda tomar no copinho. E aí você diz, cara, é isso. A gente tem que ter essa nossa liberdade, a gente tem que ter esse momento, né? Dizer assim, eu posso porque eu posso e ponto. Eu sou quem eu sou e ponto, né? Eu sou a Eliane, eu falo né, eu fico mexendo no cabelo, eu sou assim e ponto. Eu não tenho que ficar com medo do que vão pensar, do que vão dizer, e aí me travar, me encher de culpas e aí não levar a minha mensagem para o mundo. Porque todos nós viemos para cá com alguma missão. Muitas vezes a gente não tem nem ideia da missão que é, mas às vezes a missão é criar um filho para ele ser uma pessoa que vai mudar a vida de muitas pessoas lá no futuro dele. Às vezes nós viemos para cá para apoiarmos um projeto do marido que vai mover e melhorar a vida de muitas pessoas. Às vezes nós temos que ser a responsável por esse projeto que vai impactar e vai melhorar a vida de muitas pessoas. Então a gente às vezes não tem claro o nosso propósito, né? Maria e José não sabiam que eles iam ser os pais de Jesus e que ia repercutir para o mundo afora, né? Enfim, a gente tem N histórias, né, de pessoas que nunca imaginavam que seu filho, seu neto, aquela situação ia se tornar tudo aquilo. Então, saber quem você é, você ser transparente com você mesma, principalmente, e se livrar desses julgamentos, né, destralhar essa sacolinha de culpa, vai ajudar um monte. Amanhã no nosso Café Sem Culpa a gente vai falar, a gente já falou muito sobre destralhar a sacolinha, a gente falou muito já sobre o desapegar dessas culpas. Amanhã nós vamos organizar a rotina. Se você tem vontade de organizar a sua rotina, entender um pouquinho mais sobre isso, vai no link da minha bio, se inscreve lá, entra no grupo do WhatsApp e amanhã eu vou mandar o link lá para você vir participar com a gente no Zoom. Vai ser uma hora, geralmente 1h30, 1h45 está durando os nossos encontros, né? E você traz seu cafezinho, seu chazinho, sua aguinha e vem curtir com a gente. Pode trazer pipoca, bolo, dá pra trazer um monte de coisa gostosa, tá? Amanhã é o último encontro dessa série agora, né? Bom, e o quarto ponto, então a gente já falou da clareza do que a gente quer, a gente falou já sobre a consciência dos medos que a gente tem, a gente já falou um pouco sobre o ser eu, né? A expressão do eu. E a gente já falou sobre... a gente vai falar agora sobre o agir. O agir é poderosíssimo. Vocês lembram que eu comentei a diferença entre ser covarde e ser corajoso? É o agir. Para se tornar um covarde é só não agir. Para se tornar um corajoso é só agir. E a ação não precisa ser uma ação cinematográfica, aquela coisa de Hollywood, dos filmes de ação, lá da nossa época tinha o Rambo, né? Hoje em dia tem me ajudem aí que eu né, eu tenho que me atualizar mais. Mas hoje em dia tinha o X-Men, tinha os super-heróis aí. Esse dia nós assistimos uma série do Flash, foi bem interessante com meu filho mais velho. E, né, tem os super-heróis da infância também, né, que tem não precisa ser super-herói, é só agir.
É só dar um passinho de cada vez. Sabe essa história que o pessoal fala, vai com medo mesmo? Não, não vai com medo. Se você tem medo, um determinado medo, vai. Por isso que é importante você entender o teu medo, né? Porque aí você vai saber até onde vai o teu medo. Faz até ali. Até você criar coragem para ir mais um pouquinho. Aí você vai de novo. Por exemplo, todo mundo do medo de falar em público, né? Aí tu vai lá. Não, eu vou perder o medo. Vai, sobe num palco com 1000 pessoas, trava e se traumatiza e nunca mais quer. Medo de falar em público. Começa gravando um vídeo, você falando, depois rever o vídeo. Parece tão bobinho, mas você gravar, você falando e rever, você melhora muita coisa em você. Você começa a perder a vergonha de você mesma. Perde a vergonha de você mesma. E aí você vai subindo o teu público para 1, 2, 3 pessoas. De repente, você tá com medo de passar um orçamento para um cliente. Já passou o orçamento alguma vez? Já. Repete. Adequa aquele cliente, repete e manda. Não é sobre você, é sobre o cliente, é sobre a transformação que vai fazer no cliente. Às vezes é a primeira vez que você vai fazer uma determinada situação. Faz esses passos, mapeia teu medo, vê o que você ganha, vê o meio, o que você pode ganhar, o que você pode perder, como que você pode agir. Christian, seja bem-vindo! E aí você vai entendendo lá no fim como pode ser, como não pode ser, e aí você vai fazendo aos poucos. Eu e meu marido, a gente juntou uma grana e vamos fazer uma casa. Fizemos uma casa para alugar e só que a gente não foi com medo, a gente deixou passar os detalhes do meio do processo. E aí atrasou. Hoje a gente fala assim, querendo se arrepender. Mas isso foi como lição. Hoje a gente olha para aquilo e diz assim, não, isso nós vamos usar agora quando a gente for pensar em fazer uma próxima, né? Aí a gente já tá espertinho e já analisa o que pode dar de errado e já se prevenir. Então, a gente tem que usar esses erros que acontecem na nossa vida para melhorar uma próxima ação e não para ficar com medo. Essa de com medo mesmo é para acabar, porque aí você só vai travar, você só vai passar vergonha e você vai se bloquear, vai criar um ciclo, né? O ciclo do medo, assim como é o ciclo da culpa, assim como é o ciclo de tudo. Você passou por uma situação que foi constrangedora, e aí você ficou com a vergonha, e daí você ficou morrendo de medo, e aí você se puniu porque você é chicotada, porque você... E aí toda vez quando surgiu uma situação parecida com aquela, o medo vai bater, o racional do medo vai bater na porta e dizer, lembra aquela vez? Vai fazer igual. E aí, para você quebrar isso, você aplica esses quatro passinhos que eu acabei de falar. E o agir cura tudo. O agir cura a culpa, o agir cura o medo, o agir cura o merecimento, a procrastinação, tudo que se imagina, o agir cuida. Então, quando você pensar assim, eu vou fazer até onde o meu medo, até onde a minha coragem alcança. Tô com medo, mas eu vou fazer até onde a minha coragem alcança. E a partir daqui, eu vou estudar mais um pouco, o próximo passo e ir mais adiante. E toda vez que você der esse passo até onde minha coragem alcança, eu aprendi que comemorar os pequenos passos.
Então, assim, a minha primeira live, eu tava me mijando de medo. Gaguejando, suando, tanto que eu não consegui nem entrar no Instagram, né? Quem teve que fazer a live foi a minha convidada, né? Que nós íamos fazer junta, né? Ela ia ser minha convidada. E aí eu entrei como convidada dela, mas daí eu conduzi a live, né? Como convidada dela, porque era esse o objetivo, né? Mas eu sabia que daria para ser feito, né? Eu já falei com outras pessoas, já tinha feito chamada de vídeo. Então, né, vamos fazer. Só que o Instagram não quis ajudar aquele dia. Mas aí a gente analisou o que houve, o que aconteceu e arrumamos para as próximas vezes. E aí, um passinho de cada vez. E aí, quando terminava a live, eu comemorava. Uhul e tal, fez a live, agora vamos comer pipoquinha. Fez a live, agora nós vamos comer um bolinho, vamos... né, festejar depois de cada conquista, cada passo, cada pequena vitória, cada pequena ação que você fizer rumo ao teu objetivo, no teu negócio. Se tu quer ter um negócio próspero, o que tu tá fazendo cada dia? Quando eu olho e digo assim, caramba, eu tô fazendo um post por dia. Um ano atrás eu nem imaginava fazer isso. Stories, uau, eu tô fazendo 2 stories por dia, uau, tem que comemorar, não é mesmo? Eu tô fazendo uma live por semana, coisa que eu não fazia, e ótimo, não é? Então a gente tem que comemorar tudo isso. E o café também, sem culpa, tá sendo maravilhoso, algo que há um tempo atrás eu não imaginaria fazer. E aí foi fazendo um passo de cada vez, dando errado, planejando de novo, ó, aqui faz assim, aqui faz assado, porque não é? E aí a gente vai conquistando tudo isso. Mijando de medo, é ótimo, não? Dá frio na barriga, dor de barriga, você senta aqui para apertar o botão de acionar a live, você diz, ai, será que eu tô com vontade de fazer xixi de novo? E assim vai, e daí se eu ficar com sede, é um nervoso que só, uma delícia. Mas depois vicia, né? Uma delícia, uma delícia. Então faça isso que você vai ver como liberta do medo. Porque como falar de coragem se falar de medo, né? Então a gente tem que falar um pouquinho dessa questão do medo para poder acionar, despertar, destravar a nossa coragem. Porque a coragem é o que leva a gente, né? Coragem é o que leva a gente. E lembrei de um exemplo bem legal agora. Eu fui fazer um retiro e daí tinha o pulo da fé. O pulo da fé era um pau, um mastro, ele tinha acho que uns 10 metros de altura. E aí tinha que subir, era só umas tabuinhas pregadas naquela madeira. E aí tinha que subir lá em cima, daí tinha uma rampa, pulava da rampa e tinha que pegar num balanço que tinha pendurado lá no alto. E aí o pessoal, eu não vou, tô com medo, umas iam, não conseguiam, desciam pela metade, e daí eu comecei a olhar aquilo tudo, ó. Comecei a analisar meu medo, o que eu podia ganhar, a emoção era maior, né, de pular lá de cima. Não tinha embaixo aquela, como é que fala? Grade, né, ia cair, se caísse, caía no chão. E aí eu comecei a olhar assim, a gente colocava cinto, o rapaz que segurava, o cinto ficava, travava, né, a corda, no cinto que estava ele vestindo. Então, a gente ia subindo, ele ia subindo a corda ia travando. Então, se caísse lá de cima, não ia se estabacar, ia ficar penduradinho, né? Eu comecei a olhar tudo isso. E aí eu fui subindo, daí o racional começou a fazer. Aí, ó, tá balançando. Aí, ó, tá vento aqui em cima. Aí, ó, tu vai cair. Aí, ó, tu vai fazer feio, porque tu vai pular, tu não vai pegar o negócio. Sabe assim? Blé, 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 blé no ouvido da gente. Só que daí, quando eu subi, na hora de ficar em pé, que deu aquele medo maior, que eu meio que travei, eu lembrei da corda. Falei, eu tô segura por essa corda. O rapaz já pulou um monte de mulher antes, então se não arrebentou ainda, não é da minha vez que vai arrebentar.
E aí a corda presa nele. E a corda ela tava firminha, né? E aí eu segurei na corda e pulei. Pulei com tudo. Pulei assim de olho fechado. Quando eu vi, eu tinha pego no negócio. Eu e mais duas acho que conseguimos pegar. Gente, eu gritei tanto de alegria que eu cheguei a ficar rouca. Eu vou ver se eu acho essa foto por aí e posto essa semana para vocês verem. Foi um momento espetacular. As meninas dizem que foi depois desse dia que eu comecei a despertar para as coisas, né? Que eu pulei lá e né? Despertei para a vida, né? Quem sabe foi isso, né? Precisava ter passado por aqui. Mas vocês estão curiosas aí, né? Para saber sobre o maracujá. O que maracujá tem a ver com coragem? Então eu vou contar para vocês o que o maracujá tem a ver com coragem. Esse maracujá, ó, não é de brinquedo não, ó. Dá pra ver? Ó. Ó, é um mousse que eu fiz. Eu fiz ontem. Os dotes culinários, ó. Então, esse mousse de maracujá, eu não era muito fã, né? Aí, primeiro porque eu não sabia nem fazer. E aí não tinha nem intimidade com a fruta. Aí ontem, agora aqui passa um caminhão com frutas, ele para aqui na frente de casa pra gente comprar fruta toda segunda-feira, 11 horas da manhã. E aí eu desci, comprei as bananinhas, maçãzinhas, verdurinhas e tal. E a minha filhinha, muito simpática, já conquistou o coração do já conquistou o coração do vendedor, ganhou um maracujá. E ela veio feliz querer comer aquele maracujá. E ela ficou me enchendo a paciência a tarde inteira por conta daquele maracujá. E eu dizia, filha, maracujá não é igual maçã, não é igual às outras frutas, é diferente esse negócio. E eu querendo enrolar ela, porque eu falei assim, como que eu vou preparar esse trambolho? Eu não sei nem por onde começar. Aí tá. Aí eu olhei uma receita na internet, fui olhar o meu medo era, o que eu vou fazer com essa fruta? Nunca mexi nessa fruta. O que eu podia perder? A fruta. O que eu podia ganhar? Um delicioso mousse de maracujá. Então vamos tentar. Aí pesquisei na internet ali a receitinha básica. Suco de maracujá, um creme de leite e um leite condensado. Eu falei, vamos ver, né? O máximo é ter que botar fora, né? Então, o processo. Já olhei o processo, né? Não tinha muito para perder e vi como é que fazia. Não tinha liquidificador. Fiz na batedeira mesmo. Vamos testar na batedeira. E aí, cortei o maracujá. Até eu postei a fotinho do maracujá. Gente, que coisa linda o maracujá por dentro, né? Nunca tinha visto. Pensa, eu no auge dos meus 42 anos, fui conhecer o maracujá por dentro da casca, achei ele maravilhoso. E me apaixonei pelo maracujá. O cheiro, ai, nunca tinha. Aí, daí tirei o suco e tal, e misturei as coisas, batendo na batedeira lá até virar o creme. Coloquei aqui nos frasquinhos, ó. Olha. Deu água na boca agora. Coloquei nos frasquinhos, pus na geladeira. A minha filhinha, ela quis comer a casca, não gostou. E dela foi tomar uma colheradinha do suco, ela fez uma cara tão feia, coitadinha. Ela não quis nem comer o mousse, né? Mas aí depois ela provou e gostou. Então assim, e aí, gente, eu tô me policiando, porque ontem eu comi 3 potinhos do mousse maracujá, pra quem não gostava, né? Pra quem não era fã. Só porque fui eu que fiz. Então assim, olha como é que é forte. Eu tinha um propósito maior, né? Porque era uma fruta que a minha filha ganhou e eu queria preparar para ela. Eu pesei o que eu ia ganhar, o que eu ia perder. Eu olhei o processo, o que eu precisava fazer. E no final eu imaginei, né? Os potinhos bonitinhos. Só não tem as sementinhas em cima, né? Fica mais lindo ainda. O bolo pronto e tal. Fiquei imaginando aquilo. Fiz do jeito que eu né, gosto de fazer, porque muitas vezes eu sou assim. Não tem cão, vai com gato mesmo, né? Na semana passada
a minha internet não queria funcionar aqui, como que eu ia fazer um encontro no Zoom, né? Então usei os dados móveis do celular e uma amiga gravou para mim e a gente tem que criar alternativas, né? E aí, né, fui eu, do jeito que eu sou, de criar situações novas, criar oportunidades, agi, né? Fiz até onde o meu medo ia alcançar. E comemorei, fiz uma festa, né? Quando meu marido chegou, eu parecia criança mostrando para ele o mousse de maracujá que eu tinha feito. Até guardei semente, porque eu acho que eu vou plantar aqui, né? Porque nós temos um quintal agora aqui no fundo. Porque a flor eu acho linda, eu amo a flor do maracujá, eu acho ela a coisa mais linda do mundo, mas a fruta eu não tinha esse contato aqui, né? E aí, então, ver como a gente consegue pôr a coragem dentro de uns contextos bem simples, né? A gente não precisa olhar a coragem como aquela coisa lá longe de mim. A coragem é algo que está no dia a dia. A coragem está no levantar pela manhã e fazer a sua rotina para uma alta performance, uma rotina para cuidar do seu corpo, uma rotina para cuidar do seu bem-estar, para cuidar da família, para cuidar do negócio, né? A coragem está em, né, Marina, em aceitar a louca da Eliane convidar você para fazer uma live, né? E você aceitar, isso é coragem. E aí quando você toma isso como verdadeiro, como seu, isso transborda essa coragem, vai levar além, vai levar para muitas pessoas. Então eu quero finalizar essa live dizendo que nós somos hiper mega corajosas. A gente só precisa encontrar aqui dentro a coragem que está escondidinha aqui e trabalhando ela e ampliando ela e cuidando dela, para que o medo não tome conta, para que a covardia não tome conta da nossa coragem. Porque nós nascemos para ser prósperos, nós nascemos para ser livres, nós nascemos para ser abundantes. E quem tem medo não é próspero, quem tem medo não é abundante, quem tem medo é covarde. Então, no caso, o covarde que tem muito medo, né? Porque o corajoso tem medo, mas ele vai agir. Ele vai controlar esse medo e vai fazer o melhor que ele pode com aquele medo mesmo. Então, eu quero finalizar essa live com um brinde de maracujá. Ai, que delícia! Um brinde de maracujá para vocês. E mais uma vez, quem não se inscreveu ainda lá no grupo do WhatsApp, do Café Sem Culpa, vai lá no link da minha bio. Vem que amanhã nós vamos falar sobre organização. Vou entregar uma ferramenta maravilhosa. E aí você vai dar os seus primeiros passos rumo a uma rotina em paz e ao sentimento de produtividade com leveza. Tá bom? Beijos e até! Tchau!